Glória a Jesus, aleluia. Deus é bom demais. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço por todas as coisas, por tudo que tens feito, pelo que vais fazer ainda. Eu te agradeço. Olha, é um dos louvores mais lindos que existem, que expressam a nossa gratidão a tudo que Deus tem feito e ainda vai fazer por nós. Amém? Amém, queridos. Ainda de pé, vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Vamos ler apenas 2 versículos, o verso 1 e o 2. Apenas esses 2 versículos. Efésios, capítulo 5, verso 1 e verso 2. Amém. Diz assim as Sagradas Escrituras: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Apenas até aí. Oremos, irmãos. Querido Pai, querido Deus, Pai Celestial, nos colocamos diante de Ti nesta hora, Deus. Pai, porque este é um momento muito sublime do culto a que Te prestamos, porque neste momento Tu vais falar conosco. Neste momento o Senhor vai se dirigir a nós e, como condição de respeito, Senhor, e de reverência ao Teu nome, estamos aqui, ó Deus, e nos prostramos e nos dobramos diante de Ti, para que o Senhor fale conosco. Deus, fala ao nosso coração, fala, Senhor, ao nosso entendimento. Pai amado, muitas coisas, ó Deus, nós não entendemos, não compreendemos direito, mas, Senhor, neste momento eu peço que o Senhor venha clarear a nossa mente. Deus, que não permita que nós desviemos a nossa atenção daquilo que o Senhor vai nos mostrar nesta manhã, para nenhuma outra coisa, ó Deus. Que os nossos pensamentos e os nossos olhos estejam focados em Ti. Portanto, ó Deus, fala conosco, fala com o Teu povo que Te ouve, ó Deus, porque precisamos ouvir a palavra genuína do coração de Deus. Te agradecemos desde já e peço pela Tua misericórdia sobre mim, porque, Pai, não estou habilitado para trazer a Tua palavra, mas eu peço a Deus que o Senhor tenha misericórdia de mim e me guarde nesta hora para que eu fale somente aquilo que Tu tens para dizer. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Podemos sentar, queridos. Eu quero agradecer a presença de todos os nossos amados irmãos e amigos, aqueles que estão pela internet nos vendo também. É um prazer tê-los conosco e agradecidos estamos. E esperamos em Deus que o que for falado aqui nesta manhã, que o Senhor nos ministrar, atinja também o seu coração e que Deus derrame sobre todos nós a Tua graça, a Sua graça. Amém? Amados, a pergunta que fica aqui é o seguinte: podemos nós, meros mortais, desqualificados como somos, sermos parecidos com Deus? Realmente, irmãos, acreditamos nessa possibilidade de imitá-lo em seu caráter e ações? Nós, na nossa realidade do dia a dia, o que nós percebemos? É muito comum, muito mesmo, que o filho copie as ações do seu pai, a filha copie as ações da sua mãe. É muito natural tudo isso, né? O fato de você ter um filho te observando o tempo todo, quem é pai sabe como é que funciona, e de repente você pega seu filho fazendo as mesmas coisas que você faz. Então, não é difícil termos uma imagem de que poderíamos fazer com Deus a mesma coisa, porque Ele é nosso Pai. Deus é nosso Pai, e é natural que nós o imitemos. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele coloca desta maneira, quando ele diz aqui no verso 1: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados.
Então Paulo estava totalmente consciente quando ele falava assim: imitem Deus, imitem a Ele, é seu Pai. Então vamos tentar entender isso. Se nós formos para 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 6, nós vamos ver o próprio apóstolo dizendo: e vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor. Ele falando isso para a igreja de Tessalônica. Recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. Lá em Coríntios, capítulo 11, 1 Coríntios, perdão, capítulo 11, verso 1, lemos assim também: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Então, irmãos, fica claro isso. A própria palavra de Deus nos assevera que podemos sim imitarmos a Deus, que podemos sim ser imitadores dele. E precisamos entender que isso não é apenas uma proposta, mas um mandamento, está no imperativo, uma ordenança. Imitem Deus, imitem Deus. E amados, esta deveria ser a meta de todo cristão verdadeiro. Todo cristão genuíno, de verdade, aquele cristão de raiz, né, como a gente fala, esse camarada tinha que ter como meta imitar Deus. Em Efésios 4,13, Paulo também deixa isso muito claro para nós. Ele diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé. Eu gosto demais desse versículo. E ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Paulo estabelece, inspirado pelo Espírito Santo, uma meta para todos nós: chegarmos à estatura do varão perfeito, que é Jesus, né? Nos parecermos de fato com o Senhor. E aí, meus irmãos, qual é o entendimento bíblico que nós podemos ter em relação a alcançarmos esta bênção? Porque é uma bênção, imitar Deus é uma bênção. Como é que a gente faz? Como a Bíblia nos revela isso, como ela coloca essa questão para nós? Então nós vamos meditar um pouquinho sobre isso. A primeira coisa que nós precisamos entender, e aí, meus irmãos, por mais óbvio que pareça que eu vou falar aqui agora, como falhamos nisso? Meu Deus, como nós falhamos nisso? O primeiro parâmetro, tá? A premissa primeira é que o nosso parâmetro é Cristo. Irmãos, quer imitar Deus? Falamos isso aqui na Escola Bíblica Dominical. Você quer ser igual? Você quer assemelhar a pessoa de Deus? O nosso parâmetro é Jesus. Não tem como a gente focar em qualquer outra situação, modismo, situação, modismo, doutrina, qualquer coisa, tá? Jesus é o único parâmetro que nós temos para podermos caminhar nessa direção. Então nós vemos aqui, no texto que nós lemos, na parte A do verso 2, capítulo 5 de Efésios, parte A do verso 2, ele dizendo assim: e andai em amor, como também Cristo vos amou. Olha como é que o texto diz. O texto diz para andar como Cristo. Andar como Cristo. Ou fazer exatamente o que ele fazia. Obedecer os mesmos princípios que ele obedecia. Se submeter às mesmas condições que Cristo se submetia. Lembram-se que aqui na escola eu falei que Jesus é a revelação de Deus nesta terra. Você quer conhecer Jesus, você quer conhecer a Deus na sua forma plena, poderosa e inigualável? Conheça Jesus. Aprenda com Ele. Tem uma frase do Dr. Lair Ribeiro, um médico muito famoso, dirigiu vários laboratórios, e ele fala uma frase que eu acho bastante interessante. Ele diz assim:
Quando você estipular uma meta, mire na lua, porque se você errar o alvo, ficará entre as estrelas. Para pensar nisso. Por que Jesus é a nossa meta? Por que Jesus é o nosso alvo? Porque não existe nada superior a Ele, irmãos. Nada. Mire em Jesus, amados. Foca nele. A própria palavra de Deus nos manda: olhai para o autor e consumador da fé. Jesus é o objetivo da nossa vida em tudo. É o foco da nossa atenção, é onde o nosso olhar deve pousar, tem que pousar sobre ele. E essa frase do Dr. Lair, ela me fala muito, porque se nós não temos nada acima de Jesus, e ele é o máximo de todas as, digamos assim, de todos os indicadores que nós temos, Jesus é o único, é o máximo, só tem ele. Então, amados, mesmo que a gente não consiga cumprir a meta por inteiro, vamos ficar ali, entre as estrelas. Acho interessante a forma como ele coloca isso. Se desejamos imitar a Deus, Jesus é o nosso modelo perfeito de conduta. Não existe o nosso modelo ou o nosso jeito. E é por isso que eu falei agora há pouco, mesmo que pareça tão óbvio, é tão claro isso, como andar para frente, de que Jesus é o nosso parâmetro, nós erramos. E ao longo desta mensagem de hoje, dessa meditação que vamos fazer, os irmãos vão entender isso como eu entendi. É óbvio demais, mas a gente não faz, nós não praticamos. O parâmetro é e sempre será Cristo. Lá em João 14, a partir do verso 7, Evangelho de João 14, a partir do verso 7, nós lemos o seguinte: prestem bastante atenção nesse diálogo de Jesus com os seus discípulos. Olha que lições, quantas lições aprendemos aqui. Mas vamos lá, verso 7, capítulo 14 do Evangelho de João. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Que paulada! Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu: mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Gente, dá para ver aqui a frustração de Jesus? Vocês conseguem perceber como Cristo ficou frustrado aqui? Porque Filipe chega para ele, né? E diz para ele: Jesus, mostra meu Pai, me mostra o Pai. Jesus deve ter virado o rosto para Filipe naquela hora, olhado, fitado os olhos nele. Eu não estou te entendendo, eu estou um tempão contigo, camarada. Você está andando do meu lado diuturnamente, nós nos alimentamos juntos, nós estamos sempre juntos, né? Você está vendo constantemente toda a obra de Deus realizada através de mim, os milagres que eu produzo, né? E você vem vem me pedir para eu te mostrar o Pai? Eu não estou entendendo, Filipe. Jesus ficou frustrado nessa hora. E aí eu queria puxar isso para os nossos dias, para o nosso agora, né? E o desejo de Filipe, ele tinha um desejo. O desejo de Filipe era genuíno, era puro. Filipe realmente queria conhecer Deus. Ele queria saber mais de Deus. Mas o que foi que aconteceu aqui? Tá? Filipe buscava o conhecimento de Deus de uma outra maneira. As observações que ele fazia essas observações, ou os seus pensamentos orbitavam
tá? Em torno de uma outra situação que não era Jesus. Então, Filipe não conseguia enxergar ou entender na pessoa de Cristo, tá? Como a revelação de Deus na terra. Filipe estava ainda carregado, tá? Com toda aquela ideologia, né, do judaísmo, tudo aquilo que era ensinado no judaísmo, os costumes, a forma de culto. Filipe ainda via as coisas de uma forma muito retrógrada. Ainda ele não tinha atentado que um novo momento estava acontecendo naquele instante e que diante dele estava a revelação do próprio Deus, que era Jesus. Ele não conseguia fazer isso. Entende? Jesus estava dizendo: Filipe, é tão óbvio, olha o que você está vendo, você está me vendo, você está, rapaz, não se lembra dos milagres, das coisas que eu fiz, do Pai, falando dos céus, este é meu filho amado em quem eu me comprazo. Tu não viste na hora que a pomba, que é o Espírito Santo, pousou em mim? Filipe, nós aqui apontamos o dedo para Filipe, mas nós agimos da mesma maneira. Nós temos a revelação de Deus nas nossas mãos, que é a palavra de Deus. Irmãos, nós temos a revelação de Deus nas nossas mãos. Nós temos condições de conhecer Deus na sua plenitude, na sua imensidão, na sua beleza, na sua santidade. Nós temos condição, irmãos queridos, de adentrarmos ao lugar santíssimo e ficarmos prostrados na sua presença. Nós temos essa condição como Filipe tinha naquele momento. Filipe tinha Jesus ali do lado dele, mas assim mesmo diz: me mostra o Pai, me mostra o Pai, Jesus. E quantas das vezes chegamos para Deus e fazemos questionamentos absurdos? Eu já fiz vários. E aí a gente chega para Deus e questiona Deus sobre isso, sobre aquilo, né? E temos a palavra dele assim ao nosso lado, com todas as respostas que precisamos, com tudo que nós necessitamos, com todo o caminho, irmãos. Deus deu um negócio mastigado para nós, ali ó, mastigadinho, para que não haja desvios, para que não haja de forma alguma tropeços da nossa parte. Se caímos, se desanimamos, se cedemos às tentações, fazemos isso por nossa própria conta. Porque Deus já nos municiou com tudo que realmente nós precisamos para vencermos nessa vida. Gente, Filipe tinha Deus do lado dele, Deus estava do lado dele ali, e ele chega para esse mesmo Deus e diz: me mostra o Pai, quero conhecer o Pai. Para pensar nesse negócio. Imagina Jesus ali, no meio daquela situação. Que decepção, meus irmãos. Que frustração. Olha, eu nunca vi uma ocasião de tanta frustração em Jesus como agora, aqui nesse texto. Filipe tinha boas intenções. Ele realmente queria conhecer Deus. No entanto, ele não atentou para que as coisas, aquilo já estava ali à disposição dele. E somos a mesma coisa, fazemos igualzinho. É óbvio, mas nós fazemos da mesma maneira. Esse, meus irmãos, seria a nossa primeira reflexão sobre parecermos com Deus, imitarmos Ele. E dentro desse contexto, o nosso parâmetro é Cristo. Jesus está do nosso lado. As ferramentas necessárias para que nós possamos conhecê-lo, para que nós entendamos quem é Deus. Agora há pouco estava falando, né, na escola bíblica, dando uma pequena introdução sobre o estudo que nós faremos mais para frente. E falar sobre Deus é difícil, muito, porque Deus é insondável.
Deus é insondável, mas Ele se revela para nós através da sua santa palavra. Caramba, irmãos, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. O Espírito de Deus está aqui, dentro de nós. E quando nos prostramos com sinceridade diante de Deus, a Bíblia diz que Ele se revela para nós. Ele estabeleceu esse compromisso. Mas se não houver busca, irmão, vai ficar nisso, nos modismos que aparecem por aí. Mas qual é a segunda reflexão que nós podemos fazer? Também muito óbvio. Tudo que eu falar aqui é óbvio, mas nós falhamos. Esse que é o ponto. É óbvio, mas nós falhamos. Qual é a outra situação? Não conseguimos fazer nada sem Cristo. Cleiton, puxa vida, descobriu a pólvora. É verdade, mas falhamos. Então vamos entender um pouquinho melhor isso, porque lá no texto que nós lemos, logo no início, no versículo 1, ele fala assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Então existe uma relação de dependência. Agora eu quero que vocês me digam uma coisa. Existe uma relação de dependência maior entre o pai e seu filho? Analisem. Vocês pais, ou você que é filho, tente imaginar se existe uma relação de dependência, de precisar, de necessitar maior do que esta. O pai está ali ao lado do filho e o filho depende de tudo que o pai dá. Se nós formos parar para pensar aqui na nossa relação terrestre, é o pai que leva o filho para a escola, é o pai que atravessa a rua de mão dada com o filho, é o pai que leva o filho para passear, para andar de bicicleta, é o pai que ensina o filho a andar de bicicleta. O filho depende do pai na alimentação, do pai trazer o sustento para dentro de casa. O filho depende do pai para levar ele no médico. O filho depende do pai em tudo. Tudo. Não existe uma relação de dependência maior do que essa. Sem pai, o filho não existe. Ele não consegue sobreviver. Pelo menos da forma correta. Então essa é uma relação de dependência extremamente forte. O apóstolo Paulo aqui qualifica esses imitadores. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Preste atenção aqui, versículo 1 do capítulo 5 da carta dele aos Efésios. Olha o que ele diz. Sede, pois, imitadores de Deus. Amém. Ele está dizendo para nós sermos imitadores de Deus. Mas quem é que está qualificado a imitar Deus? Está aqui, como filhos amados. Só os filhos. Se não é filho, não tem como imitar Deus. Agora, nós filhos temos por obrigação e dever imitarmos o nosso Pai que é Deus. E Paulo deixa isso claro. Ele diz: sede imitadores. Vocês filhos, imitem. Não é uma proposta, uma simples sugestão. Ele está mandando pelo Espírito Santo: imite a Deus. Jesus fala no célebre texto, de João 15, amo esse texto. Lá no verso 5 ele diz assim: eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Acho interessante aqui, queridos, porque esse final do texto nós interpretamos de diversas maneiras, Eu já vi vários conceitos, Mas olha só o que Jesus está dizendo aqui: sem mim você não vai conseguir fazer nada. Sem eu estar ao seu lado, você não vai fazer nada. Bom, essa é a primeira maneira de nós enxergarmos, que nós precisamos de Jesus para a execução das nossas tarefas. Mas aqui Jesus está indo além, gente. Meu Deus do céu. Ele está dizendo o seguinte: não faça nada sem a minha autorização. Você é dependente de mim.
E você não pode fazer nada se você não tiver a minha autorização para você fazer. E no meu entendimento, é nesse foco, é nesse ponto que Jesus está mostrando. Não é nem no tanto da nossa insuficiência, que também é válido. Somos insuficientes e dependemos de Deus para que as coisas aconteçam na nossa vida, verdade. Mas aqui eu vejo Jesus dizendo para você assim: não faça nada sem a minha autorização. Você depende da minha autorização para fazer qualquer coisa na sua vida. E olha só, em Filipenses 2,13 ele diz assim: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Ele se encarrega em produzir em nós o desejo de cumprirmos a nossa tarefa como cristão, mas Ele também é aquele que nos conduz nessa tarefa. E é mediante a autorização que Ele nos dá, a forma como Ele nos diz para fazer e executar, é que vamos ser bem-sucedidos, irmãos. Vamos para frente, os irmãos vão entender melhor o que eu quero dizer. Quando nós queremos agir de forma independente de Deus, o resultado ele é funesto. Entendam isso. Todas as vezes que você, em qualquer situação da sua vida, não importa qual seja essa situação, desde a coisa mais simples, mais insignificante, até aquela mais relevante da sua existência, se você executa isso de forma independente de Deus, você está fadado ao fracasso. É isso, e eu vou levar vocês a uma compreensão que é a compreensão que eu tenho, porque eu tenho base bíblica para dizer isso. E nós temos um bom exemplo aqui na Bíblia, e eu gostaria que vocês agora prestassem muita atenção nesse exemplo, porque vocês vão entender o que eu quero dizer. Abram suas Bíblias lá em Gênesis capítulo 3, a partir do verso 1. Gênesis 3, a partir do verso 1. E vamos entender como é que isso acontece, né? Olha só, o texto sagrado diz assim: ora, a serpente era a mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Verso 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Agora vem uma pergunta aqui, importantíssima para todos nós. A pergunta é a seguinte: é pecado desejarmos ser como Deus? Porque é o que o texto está dizendo. Satanás chega para Eva e diz assim: é claro que vocês não vão morrer, porque Deus sabe, se vocês comerem deste fruto, sereis como Ele, conhecedores do bem e do mal. A pergunta é simples. É pecado desejarmos sermos como o nosso Pai? Existe algum trecho na Bíblia que nos diz ou nos impeça a termos esse desejo no coração? Se existe, irmãos, eu gostaria de conhecer esse texto. Porque a minha Bíblia diz assim: sede santos como eu sou santo, diz o Senhor.
Paulo está dizendo assim: seja imitador de Deus como filhos amados. E você vai ver por toda a Bíblia, como por exemplo aqui em 2 Coríntios 3,18. Esse texto para mim ele é fatal, porque ele diz assim, 2 Coríntios 3,18: mas todos nós, com o rosto descoberto, agora olha só gente, refletindo um espelho, a glória do Senhor, somos transformados como? De glória em glória. Lembra-se da estatura do varão perfeito? Processo, você está caminhando nessa direção. Então aqui o texto diz, somos transformados de glória em glória na mesma imagem. Na mesma imagem. Irmãos, sermos parecidos com Deus não é pecado, é um desejo santo. É o desejo que está no coração de Deus, que sejamos imitadores dele, semelhantes a ele. Aí eu faço a pergunta novamente: o desejo do coração de Eva, naquele momento, era puro? Bom, posso lhes asseverar uma coisa: o pecado não tinha entrado no mundo ainda. O coração dela não estava corrompido pelo pecado, porque não havia pecado ainda. O pecado entrou quando eles comeram do fruto. Nós vamos chegar lá. Mas eu quero dizer que até esse instante não havia pecado em Eva. O coração dela não estava corrompido, então o seu desejo era genuíno, puro. Mas vamos para frente. Eva desejava ter o conhecimento de Deus, ela queria conhecer Deus mais. Eva procurava entender a vida da forma como Deus enxergava. O coração de Eva não estava corrompido pelo pecado e seu desejo era totalmente lícito. Agora, olhem o texto, vamos para o texto, sempre para o texto. Lá em Gênesis 3,6, olha o que o texto diz. Viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Veja bem, o diabo chega para ela e fala assim: você não vai morrer se você comer esse fruto. Porque Deus sabe que no dia que vocês comerem desse fruto, vocês serão iguais a ele, conhecedores do bem e do mal. Isso foi o que o diabo falou para ela. Tá? Mas o coração dela, ela tinha o desejo lícito de querer conhecer mais de Deus. E aí olha só o que ela diz aqui. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Presta atenção, Eva estava com fome nessa hora? Claro que não. Ela estava cercada de frutos, de tudo quando ela estava tropeçando em melancia, abacate, ela estava tropeçando em frutos, ela não estava com fome nesta hora. Vamos para o texto. Aí Eva olha para o fruto, poxa, um fruto agradável. Por quê? Na nossa alimentação, a primeira comunicação que o nosso cérebro sofre é com a beleza do prato que nós temos na nossa frente. Bota um prato todo esculachado, como os que eu faço, por exemplo, aqueles guisado bravo, tá? Ninguém come aquilo, só eu. Nem o cachorro vai comer. Mas o camarada que é um mestre gourmet, ele sabe como fazer a coisa. Então, a primeira comunicação, tá, que o nosso cérebro vê é a beleza daquele prato. Não, uma coisa natural, normal. Aquele fruto pareceu agradável a ela. Agora olha a chave do texto. Vírgula. E árvore desejável para o quê? Para dar entendimento. Eva estava querendo conhecer mais a Deus. E o que a motivação do coração dela era conhecer Deus. Era aprender mais. Essa motivação o diabo lançou mão dela. Prestem atenção como Satanás é sutil. Um desejo lícito, mas que ele usa como uma grande armadilha. Prestem atenção como o diabo não presta. E como ele é conhecedor da natureza humana. Como ele sabe aplicar os seus golpes. Não foi uma tentação, não foi uma volúpia, algo no sentido. Não, Satanás pega aquele desejo mais singelo,
puro que havia no coração de Eva e o transforma em uma grande armadilha. Eu vou chegar a uma conclusão, irmão. Só peço para vocês, por isso eu estou falando, presta atenção para vocês entenderem aonde eu quero chegar. Mas vamos lá. Então, a árvore desejava para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido e ele comeu com ela. Aí o pecado entrou. Mas o pecado entrou o quê? Por causa do fruto? O fruto que é o culpado. Aquela árvore tinha na sua consistência, na sua genética, tá? Na sua substância, algum veneno que incorporaria o pecado na raça humana, é isso? Ora, como pode ser possível se a Bíblia diz que foi Deus que plantou esta árvore também? Não foi o diabo que plantou, não foi o homem que plantou, a Bíblia é clara ali. Deus planta a árvore da vida e planta a árvore da ciência do bem e do mal. Então, onde foi que Eva errou, gente? Ela errou aqui. Vou mostrar para vocês onde foi que ela errou. Gênesis 3, de 3 a 5. Diz assim: E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis. Aqui foi o erro dela. Ela deu crédito a uma mentira. E aqui a gente vê o primeiro princípio, digamos assim, estabelecido, né? E uma lição tremenda para todos nós, que veja bem como é que eu vou colocar aqui, todo ato independente de Deus, qualquer ação que você faça independente de Deus, sem a autorização dele, está baseado em uma mentira. Foi exatamente o que Eva fez. Ela estava bem intencionada? Estava. Era lícito o desejo dela? Era. Onde foi que ela errou? Onde foi que ela pecou? Ela errou e pecou quando ela deu crédito a uma mentira. Porque ela tentou. Ela falou assim: eu vou antecipar isso. E aí que nós vamos entrar num negócio muito interessante. É quando nós antecipamos os planos de Deus na nossa vida. A árvore estava lá, meus irmãos. Aquela árvore estava ali, não era para ser tropeço na vida de ninguém, não. A árvore da ciência do bem e do mal ia chegar um momento na história do homem, na sua relação com Deus, que Deus o conduziria até aquela árvore. Porque se vocês pensarem bem, a Bíblia diz, está escrito aqui, vocês vão ler, tá? Que Deus liberou todos os frutos do jardim, inclusive a árvore da vida. Estava tudo liberado para o homem. Estava restrita a árvore da ciência do bem e do mal. Não é a hora ainda de vocês comerem desse fruto. Não é o momento ainda de vocês chegarem ali. Vamos cumprir primeiro essa primeira etapa do conhecimento, do relacionamento, de como enxergar a vida. E aí, Eva, mesmo bem intencionada, o que ela faz? Ela antecipa isso. Porque o diabo incita ela nesse sentido: poxa, você não quer conhecer melhor Deus? Você não quer saber como é que as coisas são? Poxa, coma do fruto. Esse fruto vai te fazer igualzinho a ele. No ato independente de Eva, porque ela foi fazer isso, ela fez, e ela e o marido, não falo só Eva, ela e o marido, quando o casal fez isso, fez de forma independente de Deus. Deus não tinha autorizado ainda, ele ia fazer isso em um determinado momento, ele ia fazer isso, mas não naquele momento, não era a hora. Irmãos, aqui tem uma grande lição para todos nós, que antecipamos os planos de Deus. Você sabe que Deus está falando contigo, que Deus está te mostrando algo, tá? Mas Ele apenas está falando assim: meu filho, eu estou te preparando, vai chegar um momento que isso vai acontecer na sua vida, mas ainda não é a hora. Certa feita Deus falou assim para mim:
550 anos atrás, né? E Deus chegou para mim e falou exatamente isso que eu vou falar para vocês. É necessário, preste atenção no que Deus falou para mim, é necessário que o vaso seja aquecido para que adquira consistência, porque quando eu derramar o meu azeite dentro dele, ele não se rompa, se esparrame todo o azeite pelo chão. Gente, aquilo me derrubou. Foi o que Deus falou para mim. É necessário que o vaso seja aquecido para que adquira consistência, para que quando o azeite for despejado dentro dele, ele não se rompa e o azeite se desperdice pelo chão. Quantos vasos rompidos, irmãos, e o azeite de Deus espalhado pelo chão, porque anteciparam os projetos de Deus, anteciparam os planos de Deus. Não era o momento de se fazer determinada coisa. Tomaram decisões sem a autorização de Jesus. Sem mim você não pode fazer nada, camarada. Eu não te autorizei a fazer isso. Eu não te mandei fazer isso. Por que você fez? Olha o resultado aí. Quando tem uma passagem na Bíblia muito interessante, quando os espias voltam de olhar a terra, né? E aí trazem as notícias: olha só, tem um cacho de uva aqui, precisou de 2 para carregar, e a terra manda leite e mel, e realmente é assim, assado. Mas tem gigante, e camarada, os caras, nós vamos parecer formiga, gafanhoto diante deles. Os caras são, sabe, os caras são os caras. E aí Caleb e Josué se levantam: gente, peraí, tudo bem, os caras são grandões mesmo, poxa, imensos, mas nós temos Deus do nosso lado, Deus está conosco, para que temer? Nós vamos vencer e tal, e não. E aquilo entristeceu profundamente Deus, a ponto de ele chegar: essa geração que está aqui, ninguém vai entrar na terra prometida, ninguém, só Caleb e Josué. E eles ficaram tão chateados, tão assim, né, injuriados com aquilo, que aí o povo se levantou, se armou e falou: não, Deus, esquece o que a gente falou, nós vamos lá, e vamos atacar, e vamos vencer. E aí, advertência: não façam isso, porque vocês vão perder. Já está selado, o que vocês falaram já selou, resolveu, Deus já resolveu. Não há nada que vocês façam agora que vai consertar isso. Não, nós vamos vencer. Não façam isso, vocês serão derrotados. Foram sem autorização de Deus, o que aconteceu? Derrota, e feia, arrebentou com eles. Amados, o que Jesus está nos mostrando é que existe um momento de Deus, e tudo que nós venhamos, olha como é que eu estou falando, tudo que nós venhamos a fazer nas nossas vidas tem de estar submisso à vontade dele, e temos que ter autorização para fazê-lo. Isso em qualquer coisa, em qualquer área da nossa vida. Como eu falei agora há pouco, da mais simplesinha até a mais relevante. E olha mais, vamos lá, vamos continuar aqui, né? Quem foi... Como eu falei lá para vocês, que quem plantou a árvore da ciência do bem e do mal, está lá em Gênesis 2, capítulo 2, verso 9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi Deus que plantou. Ele tinha um propósito, no momento certo, na hora certa, Deus iria usar o fruto dessa árvore na vida do homem como bênção. Como bênção. Então, irmãos, o que nós aprendemos aqui? Eva deu crédito a uma mentira de Satanás e antecipou um momento que somente Deus tinha o direito sobre ele. Por ter agido de forma independente de Deus, o homem instaura o pecado no mundo. Então, queridos, todas as vezes que nos antecipamos a Deus, todas as vezes que
executamos qualquer ato na nossa vida sem a permissão dele, nós estamos fadados ao fracasso. Depois não reclama, querido. Quantos de nós, estou falando de mim, gente, estou falando de mim. Quantos de nós chega diante, mas não estou entendendo. Não estou entendendo, não era a tua promessa, eu vi lá e falaram isso, e eu vi as direções, e eu achei que era, e Deus está lá te ouvindo, mas eu não te autorizei a fazer isso, eu não te mandei fazer isso. Quando Jesus nos diz, porque sem mim nada podeis fazer, João 15, parte B do versículo 5, é porque ele espera que o cristão verdadeiro não faça nada sem a sua autorização. Quando agimos ao contrário disso, usurpamos um direito que é só de Deus. Nós não temos direito mais sobre nossa vida. Nós ainda não chegamos nessa compreensão. Falamos isso no púlpito, lemos isso na Bíblia, até comentamos uns com os outros, a minha vida não me pertence mais, a minha vida é de Deus. E agimos completamente contrário a isso. Ao que falamos. 5 minutos aqui falando, daqui a mais 5 nós estamos fazendo exatamente o contrário. Precisamos nos conscientizar que não nos pertencemos mais. E a nossa vida está nas mãos de Deus. É Ele quem decide, é Ele quem resolve, é Ele quem faz, é Ele quem autoriza. E ponto final. Ou você faz como Adão e Eva fizeram. E vai dar com os burros lá, como eles deram. Olha só o resultado. Olhem o resultado. Por isso que eu falei, todas as vezes que o cristão verdadeiro usurpa o direito de Deus sobre a vida dele, ele simplesmente vai ter um resultado funesto mesmo, fúnebre. Amém? Último, para a gente encerrar. Então nós falamos de duas coisas, é isso? Nós falamos em primeiro lugar, deixa eu voltar aqui, nós falamos em primeiro lugar que precisamos nos ater que Cristo é o nosso parâmetro. Falamos agora, nesse exato momento, que nós não conseguimos fazer nada sem Jesus, nada, sem a autorização dele, sem a permissão dele, e as razões foram explicadas aqui. Mesmo bem intencionado, o caminho do inferno está coberto, asfaltado com boas intenções, no caso de Eva aqui, tá? E agora vamos para o terceiro e o último aspecto dessa nossa reflexão desta manhã, é que nós precisamos da disposição de Cristo, irmãos. Outra coisa óbvia, nós precisamos ter a mesma disposição que Jesus tinha. Agora vamos ater novamente a isso. Deixa eu ver primeiro o meu tempo aqui, eu acho que eu extrapolei tudo. Certo. Então vamos só raciocinar um pouquinho em cima disso aqui, tá? Precisamos da disposição de Cristo. Olha o que o texto que nós lemos agora, a parte B, do verso 2 do capítulo 5 de Efésios diz: e se entregou e a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Então nós vemos as seguintes palavrinhas mágicas aqui, né? Se entregou, se deu como oferta, uma oferta sacrificial, e o resultado disso, um aroma gostoso ao subir para Deus. Então vamos meditar nisso aqui rapidinho? Então havia uma disposição no coração de Cristo em agradar a Deus sobremaneira. Em primeiro lugar, Jesus tinha um único objetivo, e ele fala isso várias vezes: estou aqui para agradar ao Pai, eu estou aqui para obedecer ao Pai, estou aqui para fazer as obras do Pai, estou aqui para fazer com que o Pai se alegre comigo. Jesus só tinha esse objetivo na vida dele. E olha que ele era profissional da carpintaria, era rimo de família. Olha que Jesus tinha uma série de obrigações sociais, mas a mente dele era só um foco só: agradar a Deus. Então vamos lá. A palavra de Deus nos orienta a termos a mesma disposição que havia no coração de Jesus. Aonde está escrito isso, Cleiton? Está escrito lá em Filipenses 2,5, muito conhecido de todos: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento
que houve também em Cristo Jesus. Então Paulo já está falando assim, ó, tenham o mesmo sentimento, tenham a mesma objetividade de Jesus. Ele é o nosso mestre, o nosso exemplo, o nosso modelo. Precisamos captar qual era a motivação que havia no coração de Jesus Cristo. Qual era o dínamo. E isso, gente, me incomoda. Eu vou ler para vocês, né? Eu escrevi mesmo, né? O que me incomoda quando eu olho os relatos da vida de Jesus? O que me chateia? Eu vou dizer para vocês. Qual era o dínamo que impulsionava para a frente, mesmo a despeito de todo o seu sofrimento? Gente, existiu nesta terra alguém que sofreu mais do que Jesus? Não temos relato disso. Jesus sofreu mais do que todos nós juntos. Se somarmos os sofrimentos do mundo inteiro, não vão superar o sofrimento que Jesus teve. Agora, isso não consigo, sabe? Eu olho para isso aqui e isso mexe comigo. Então, qual era o segredo de Jesus? O que fazia Jesus, mesmo a despeito do sofrimento que tinha? Gente, vamos só analisar algumas situações. Por exemplo, ele fazia longas caminhadas, tudo por conta do ministério que exercia. Então ele andava num deserto que durante o dia são 50 graus centígrados. Reclamamos de um calorzinho de 30 aqui no Rio. 50 graus, meus irmãos, 50 graus na cabeça. De noite ele andava também, só que a temperatura é de 0 graus centígrados. Se a temperatura para mim vai para 20, 21, pronto, eu já estou usando casaco, estou igual o esquimó. Vocês entendem? Jesus tinha essa condição externa ao redor dele, mas também ele não tinha hora para se alimentar, não tinha hora para dormir, fazia longos jejuns e jornadas de oração pelas madrugadas. Por qual motivo? Nós, né? Aí vamos lá, Jesus era rejeitado por muitos, inclusive pelos de sua própria família. Gente, insinuaram para Jesus que ele era um bastardo. Cleiton, onde está escrito isso? Abre lá, meus irmãos, João 8,41. Vocês vão dizendo assim, vão ver os caras falando assim para Jesus, os religiosos da época. Eles diziam assim, nós não somos filhos de fornicação. Nós não somos filhos de fornicação, nós somos filhos de Abraão. Com que intenção de falar isso para Jesus? Jesus escutou tudo isso, irmãos. Nós nos ofendemos com coisinhas bobas. Apesar de tudo isso, você olha para a figura de Jesus e você não vê ele titubeando. Você vê ele radiante, feliz, contente, exuberante, produzindo todos os milagres, fazendo a obra de Deus, incansável. Ele não dormia a noite inteira, chegava de dia, estava lá cheio de energia. Aí vem um espírito de luz e chega para mim e diz assim, mas ele era Deus. Ele era Deus. Mostra um profundo desconhecimento da palavra. Jesus sim tinha as duas naturezas, mas venceu tudo nesta terra como homem, sujeito às mesmas paixões que todos nós aqui temos, só que ele não pecou. Ele decidiu não pecar. Decisão dele. E vamos lá, vamos em frente. Hebreus 5,8 diz que ele só aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. No entanto, estava sempre feliz, disposto e pronto para fazer a obra de Deus. Qual era esse segredo, irmãos? O que fazia Jesus ser assim? A despeito de toda essa carga emocional diuturna. Ele tinha 11 cabeções que não valiam nada. 11 caras que, se batiam. De vez em quando ele tinha que apartar briga no meio deles. Eu sou melhor, eu sou o favorito. Quem vai sentar do lado de Jesus sou eu. Quantas brigas ele não teve que apartar e separar?
consigo entender. Tinha que ter um troço, tem que ter um negócio ali para fazer Jesus ser o que foi. Resposta, a Bíblia nunca deixa a gente sem resposta. Oh, beleza! Isaías 61, vamos para lá, todo mundo para lá agora. Isaías 61, a partir do verso 1 está a resposta que nós estamos buscando agora. Qual era esse dínamo? Qual era esse poder? Como é que Jesus conseguia agir de uma forma tão maravilhosa, mesmo carregando o mundo nas costas dele, literalmente carregando? Está lá. Isaías 61, verso 1, a partir do 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Pronto, tá? Matou na hora. O Espírito, inclusive ele leu isso na sinagoga, quando ele se apresentou, já no ministério dele. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus e a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. Jesus venceu o pecado, Jesus venceu as circunstâncias dessa vida, possuía um vigor inesgotável e uma paixão pela obra de Deus invejável, porque o Espírito Santo o envolvia totalmente. Irmãos, eis o segredo de Jesus. A gente vem para a igreja se arrastando. Então, quando se depara com essa escada maravilhosa e abençoada que nós temos aqui, aí a coisa fica mais difícil. Então a gente vem se arrastando. E eu quero que vocês olhem para Jesus por isso, meus irmãos, que Ele é o nosso foco. Ele carregava o mundo sobre Ele. E, no entanto, no dia seguinte, Ele estava bem com a vida, sorrindo para todo mundo. A questão aqui, queridos, é uma só, eu já estou encerrando. É se desejamos realmente ser preenchidos pelo Espírito Santo. Essa que é a questão. Jesus decidiu isso. E por isso o Espírito Santo de Deus o tomou e o ungiu e o envolveu. Porque, meus irmãos, sem isso Jesus não conseguiria fazer o que ele fez. Então não adianta vir com técnica, né? Acho muito bonito quando alguns mestres da palavra vêm trazendo técnicas, formas de como você deve fazer. Não há erro propriamente dito nessas coisas, mas, irmãos, se não houver a presença do Espírito Santo na sua vida, se não houver o envolvimento dele na sua existência, amados da minha alma, não vão conseguir. Eu não vou conseguir. Simples assim. Então a decisão é uma só. Se nós queremos realmente ser preenchidos pelo Espírito Santo de Deus. Para que possamos imitar a Deus, é necessário então isso, irmãos. Cristo é o nosso parâmetro. Não agirmos de forma independente dele. Lembrem-se. Acabou, irmãos. Nossa vida é dele agora. É ele que manda. Ele vai dizer, vai para lá, você vai para cá, você vai. É assim que funciona daqui para frente. Acabou o tempo que você conduzia a sua vida do jeito que você queria. E a última coisa é a disposição que ele teve. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a partir do verso 31, nós lemos o seguinte, irmãos. Olha, quando eu leio isso aqui e leio qualquer coisa ali em Atos, eu fico tocado, porque eu queria viver assim e não conseguia até agora viver dessa forma. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus.
E os apóstolos davam, isso agora no verso 33, e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Queridos, amados da minha vida, meus irmãos queridos, entendem agora? Precisamos parecer com o Pai. Necessitamos ser parecidos com Ele. É ordem, é ordenança. Mas para que nós venhamos a parecer com o nosso Pai, as condições são essas aqui. Primeiro, Jesus é a nossa meta. Olhamos para Ele. Tá? Depois, nos envolvemos de tal maneira com Ele que não agimos de forma independente. E por último agora, tá? Agimos dessa maneira, como Ele nos diz aqui, que precisamos da disposição que Ele tinha no coração dele. Irmãos, dessa forma imitamos Deus. Dessa forma seremos parecidos com Ele. Amém. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos ficar de pé.